Voltando então, galera, dando sequência, então vamos voltar para o slide para dar sequência a essa fala sobre voluntas legislatórias e voluntas legis, né? Então, como eu dizia, nesse sentido é possível compreender a divergência entre voluntas legislatórias e voluntas legis a partir da capacidade de representação da linguagem, né? Quando se defende que a interpretação jurídica busca descobrir a voluntas legislatórias, em verdade o que se defende, a rigor, é que a linguagem tem a capacidade de representar o pensamento do legislador, como se nós, por meio da interpretação, tivéssemos a capacidade de decifrar o que se passava na cabeça do legislador no momento que ele elaborou a norma. Por outro lado, quando se sustenta que a interpretação jurídica busca descobrir a voluntas legis, em verdade o que se pressupõe é que a linguagem tem a capacidade de representar a realidade, ou seja, uma vez que, neste caso, o texto de lei teria a capacidade de representar com precisão o conflito que precisa ser decidido. Então, na primeira, imaginamos que a interpretação tem a capacidade de desvendar o pensamento do legislador, por meio de uma linguagem que consegue congelar, retratar, fotografar esse pensamento. Na segunda, imaginamos que a hermenêutica tem a capacidade de decifrar o sentido escondido dentro da norma ou o sentido do próprio conflito jurídico, de modo a poder aplicar a norma a esse conflito e assim decidindo esse conflito. Perfeito. Então, feitos esses tais esclarecimentos, fica fácil agora, com apoio na doutrina de Karl Hensch, porque com base nesse livro, a partir daí que Tércio Sampaio retira essas explicações que ele desenvolve no livro dele, Introdução ao Estudo de Direito, apontar as críticas que a concepção objetiva dirige à vertente subjetivista. Então, ele faz aqui uma lista de críticas que a concepção objetiva, leia-se, a voluntas legis, dirige a voluntas legislatórias, né? E depois vice-versa, as críticas que a concepção subjetivista fará à concepção objetivista. Então vamos lá, agora primeiramente, às críticas que a concepção da voluntas legislatórias vai fazer as críticas as críticas que a voluntas legis vai fazer à concepção da voluntas legislatórias. Então coloca aí, pelo argumento da vontade, afirmando, primeira crítica, né, que a vontade do legislador é uma mera ficção, não existe essa tal dessa vontade, pois o legislador raramente é uma pessoa física identificável, exatamente porque, a rigor, no processo legislativo, né, diversos são os legisladores que interferem e colaboram e atuam na construção do texto, então não dá para você falar de o legislador, quando na verdade não existe o legislador que elaborou o texto de lei. Porque mesmo que elaborado a título de projeto por uma determinada pessoa, na própria discussão nas casas do Congresso Nacional, esse texto já não vai ser exatamente o mesmo da maneira como ele tinha sido encaminhado para a plenária. Bem, na segunda, o argumento da forma, pois só as manifestações normativas trazidas na forma exigida pelo ordenamento têm força para obrigar, sendo em consequência aquilo que se chama de legislador, no fundo, apenas uma competência legal, a autorização conferida pela norma imediatamente superior ao ordenamento jurídico. Então, a rigor, pelo argumento da forma, não existe legislador. O que existe, na verdade, é uma autorização normativa que é dada pela Constituição a uma determinada pessoa, que essa autorização decorre de uma norma. Então, a rigor, legislador no sentido de pessoa física, pode até existir, mas no sentido jurídico da expressão, não passa de uma autoridade competente que é autorizada por uma norma imediatamente superior dentro do ordenamento jurídico. Terceiro, argumento da confiança, segundo o qual o intérprete tem de emprestar confiança à palavra da norma como tal, a qual deve, em princípio, ser inteligível por si. Então, no argumento da confiança, ele diz: quem empresta confiança à palavra da norma, de modo que as pessoas possam se submeter às normas, né, querendo se submeter, né, convencidas de que o melhor a fazer é se submeter à norma, é o intérprete. Então, portanto, inafastável a importância do intérprete nesse sentido, porque a norma por si só, através do seu texto, não teria capacidade de emprestar a ela própria, né, essa confiança, essa obediência espontânea por parte daquele que está subordinado a ela. E, na quarta crítica, o argumento da integração, pelo qual só a concepção que leva em conta os fatores objetivos em sua contínua mutação social explica
a complementação e até mesmo a criação do direito pela jurisprudência, ou seja, pelo argumento da integração, ele está dizendo que o direito está em constante transformação social, né? E os significados das palavras também estão em constante transformação social. Para que a gente possa entender isso melhor e a gente possa admitir as oscilações na jurisprudência, as oscilações na doutrina, a gente tem que admitir, portanto, que a concepção mais adequada seria da voluntas legis e não da voluntas legislatoris, porque ela conseguiria se adaptar melhor a essa circunstância. Bem, por seu turno, a concepção da voluntas legislatoris, né, vai fazer uma série de críticas à concepção da voluntas legis. Vamos ver quais são essas críticas. A primeira, o recurso à técnica histórica de interpretação aos documentos e às discussões preliminares dos responsáveis pela positivação da norma é imprescindível, donde a impossibilidade de ignorar o legislador ordinário. Então, com isso, ele está querendo dizer o seguinte: não vem com essa de dizer que a gente não tem como descobrir quem é o legislador ordinário. Tem sim. Basta você se utilizar de técnicas históricas, de você buscar as discussões preliminares do texto, de você buscar os documentos da época que registravam, né, o que foi debatido no plenário, como é que foi tramitado o projeto de lei, que você vai conseguir sim se aproximar o máximo possível de qual era essa vontade do legislador no momento que a norma foi elaborada. Segunda crítica que eles fazem é os fatores objetivos que eventualmente determinassem a chamada vontade objetiva da lei, né, também estão sujeitos a dúvidas interpretativas. Então, esses fatores objetivos que podem ou não determinar aquilo que eu chamo de vontade de lei, também ficam sujeitos a dúvidas interpretativas. E, ao admitir isso, o que é que se reconhece com isso? Com isso, os objetivistas criariam, no fundo, um curioso subjetivismo, que se põe a vontade do intérprete acima da vontade do legislador, tornando-se aquele não apenas mais sábio que o legislador, mas também mais sábio do que a própria norma legislada. Então, qual é a crítica que está por detrás disso aí? Vamos a um exemplo. Naquele exemplo que eu falava agora há pouco do motivo fútil lá no matar alguém. Então, ele está dizendo o seguinte: tanto quando eu me pergunto qual é a vontade da lei sobre a expressão motivo fútil, né, não tenho como determinar que essa vontade seja objetiva, única e exclusivamente objetiva, e que não vai aparecer dúvidas interpretativas na hora de definir o que é motivo e do que é fútil. Tá certo? Essas dúvidas vão acontecer e na hora que elas acontecerem para eu definir o que é o motivo e o que é o fútil, quem vai acabar determinando isso é o intérprete. E o intérprete determinando o que é que se entende por motivo e o que é que se entende por fútil, ele vai acabar se sobrepondo tanto ao legislador, né, se colocando como mais sábio do que o próprio legislador, e como mais sábio do que a própria norma legislada, ou seja, do que o próprio texto. Então, muitas vezes até desobedecendo a rigor o que está presente no texto. Então, essa é uma outra crítica que, na verdade, está dizendo em boas palavras para vocês, em outras palavras mais precisas, a seguinte ideia, né? A ideia que está aí presente através dessa concepção, a gente pode acabar permitindo um certo decisionismo, ou seja, uma certa de liberou geral, o cara interpreta do jeito que bem entender, paciência. Então, essa é a crítica que a concepção da voluntas legislatoris faz, a segunda grande crítica à voluntas legis. E arrematando as críticas, que na verdade é um desdobramento da segunda, a terceira vai como se fosse uma continuidade, dizendo o seguinte: seguir-se-ia um desvirtuamento na captação do direito, em termos de segurança e de certeza, pois ficaríamos à mercê da opinião do intérprete, ou seja, seríamos todos escravos da opinião do intérprete, que poderia ora interpretar dessa forma, ora interpretar da outra, ora muitas vezes o mesmo intérprete diante de casos similares tem interpretações completamente diferentes. Eis então o problema. Qual das concepções teria razão? A primeira, a da voluntas legis, ou a segunda, da voluntas legislatoris? Seria este um problema insolúvel, ou seja, não há como você superar esse problema, porque a rigor as duas têm argumentos razoáveis e a rigor a gente ficaria refém eternamente de ficar sem saber a qual corrente eu vou aderir. O que eu quero chamar a atenção para vocês, volta aqui para mim rapidinho, chamar a atenção, vem aqui na 2 comigo. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que isso, não à toa, por muito tempo, foi o grande problema da hermenêutica jurídica, acreditem se quiser. Do século XIX, eu arriscaria dizer, até mais ou menos meados do século XX, década de 70, esse foi, por muito tempo, a discussão em hermenêutica jurídica. Vou ser algum membro filiado à corrente objetivista, ou à corrente chamada da voluntas legis, ou eu me adequo mais à concepção subjetivista, à chamada corrente da
voluntas legislatórias. Então, o grande debate era entre os doutrinadores, né, primeiro criticar a corrente oposta e se colocar como filiado a uma determinada corrente. Mas o que eles não percebiam é que essas correntes acabavam se colocando diante de uma rota de colisão como se estivéssemos fechados na apenas escolher uma ou outra e não tivéssemos uma rota de saída que pudéssemos escapar dessa discussão e que pudéssemos construir uma outra forma diferente de entender ou compreender o que fosse hermenêutica jurídica. Então, eu diria, sobretudo, que a partir, portanto, da década de 70 do século XX, caminhando agora para mais adiante, né, os estudos de hermenêutica jurídica tendem como posso dizer assim, a superar essa divergência, a buscar uma nova via, um terceiro caminho, né? Um caminho que possa ser tanto uma alternativa no sentido de não ser nenhuma coisa nem outra, como também uma via que possa ser uma via conciliadora, no sentido de dizer, olha, na verdade essas vias que parecem ser tão opostas, que parecem ser tão contraditórias, né? Eu posso de alguma forma conciliar aspectos positivos de uma e aspectos positivos da outra. Aproveito para dizer que no livro Metodologia da Ciência do Direito de Karl Lahrens, o que ele faz é exatamente isso, ou seja, o que ele faz é, apontando para essas circunstâncias, tanto da voluntas legis quanto da voluntas legislatórias, ele chama a atenção de que, como nome, é possível realçar aspectos positivos de uma e de outra e tentar, de alguma forma, eu diria assim, combinar, conjugar esses aspectos de forma a compreender a interpretação de um outro modo. Por isso, ele vai, inclusive, usar uma palavra que me parece uma palavra assim, fundamental na noção de hermenêutica jurídica de Lahrens, que é a ideia de mediação, ou seja, interpretar como mediar, né? Ou seja, por que mediar? Não apenas por conta daquela ideia de línguas diferentes, mas também por conta dessa noção que eu estou aqui falando para vocês, ou seja, mediar como uma forma de compor os eventuais conflitos que existem entre essas duas correntes aqui também, da voluntas legislatórias e da voluntas legis, e que Lahrens muito bem sabia disso, né? E que, como nome, o objetivo dele é assim, vamos tentar superar, transpor esse conflito, porque esse conflito acaba não contribuindo para melhor compreender o que é efetivamente a hermenêutica jurídica, né? Então ficaria como um enigma insuperável. Então, a ideia dele, portanto, é de tentar conjugar, conciliar esses dois aspectos, tá certo? De certa forma, também percebo uma tentativa de superação, uma tentativa de dialética, de composição dos aspectos positivos de uma e de outra na obra do professor Miguel Reale. Noto isso tanto no livro dele, Lições Preliminares do Direito, como também no livro dele, Filosofia do Direito. E isso me parece também um pouco presente, um pouco não, muito presente na obra do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Introdução ao Estudo do Direito, que apesar de levar esse título na Introdução ao Estudo do Direito, de introdução não tem nada, no sentido de que é um livro bastante denso, um livro bastante, digamos assim, com bastante conteúdo, para muito além de uma mera introdução, um curso de ED de uma faculdade, que o aluno iniciante numa faculdade venha pegar, mas que ele também, me parece, se aproxima muito dessa ideia, porque ele realça, ao realçar esses dois aspectos, ele, não vou dizer que ele vai necessariamente nessa rota de buscar uma conciliação da concepção da voluntas legis com a voluntas legislatórias. Ele vai para um outro caminho, mas um outro caminho que de alguma forma se aproxima dessa tentativa de conjugar os dois aspectos. Por quê? Qual é o caminho que ele se utiliza lá no livro dele? Ele se utiliza citando de um grande filósofo da antiga República Tcheca, que é o Vilém Flusser, que já faleceu, inclusive, se eu não me engano, mas enfim, que saiu foragido da Alemanha por conta da Segunda Guerra Mundial e veio se refugiar aqui no Brasil por algum tempo. Esteve aqui na USP, se eu não me engano, aqui em São Paulo durante um certo tempo. E ele, o grande estudo que ele desenvolveu foi em torno de linguagem e em torno de tradução. E há um artigo que, inclusive, o professor Tércio cita algumas vezes no livro dele, né, como nome, que faz alusão exatamente a isso. Ele diz o seguinte, olha, como a gente pode pegar o problema da tradução e, de algum modo, essa analogia da tradução ser utilizada para fins de hermenêutica jurídica, para fins de interpretação. Então, o que ele está querendo dizer? Note bem essa curiosidade aí. Existe alguma coisa muito próxima entre aquilo que a gente faz na hora que a gente tenta traduzir de uma língua para outra e aquilo que a gente faz na hora que a gente tenta interpretar um texto de modo a aplicá-lo
a alguma situação, ou seja, interpretar uma norma de modo a aplicá-la a um caso concreto, a um conflito. Então, existe uma operação muito parecida aqui. E por que ele está dizendo isso? Para poder a gente, a partir daí, chegar àquela conclusão que eu antecipava para vocês minutos atrás. A ideia de hermenêutica como sendo uma terceira língua, uma metalíngua. E a ideia de que essa tradução não pode ser nenhuma tradução por adaptação, para Tércio não é, nem uma tradução ipsilitris, nem uma coisa nem outra. Ou seja, é uma tradução que se dá por chamada transferência indireta. O que é essa tal dessa transferência indireta? Nada mais é do que aquilo que eu acabei de falar, ou seja, você sai de uma língua, vamos colocar assim para ficar bem vislumbrado, você sai de uma língua X, passa para uma língua Y, que seria metalíngua, e volta a uma língua W. Então, seria, saio de uma língua do legislador, me valendo de uma língua, de uma metalíngua que é a língua da hermenêutica, eu consigo, a partir daqui, decidir um conflito e aplicar a norma ao caso concreto. Então, eu vou tentar dizer isso de um outro modo para ver se fica mais claro ainda na cabeça de vocês. Eu só tenho capacidade de interpretar a lei, por exemplo, a partir do conjunto a partir do arsenal de conhecimento que eu recebo e que eu acumulo ao longo da minha vida profissional por meio da doutrina. Então, a doutrina me interfere tanto na modo como eu compreendo a lei, tanto interfere também no modo como eu eventualmente vou a posteriori como juiz aplicar a norma ao caso concreto. Então, a rigor, aqui é um outro assunto bastante polêmico em filosofia do direito, se a doutrina pode ou não ser vista como fonte do direito. A larga maioria das correntes doutrinárias sustentam que a doutrina não é fonte do direito. Mas dizer isso não significa dizer que a gente vai relegar ela a um segundo plano, como se fosse uma coisa assim ridícula, meio que desnecessária, etc. e tal. Pelo contrário, eu acho isso, afirmar isso é alguma coisa bastante equivocada, para não falar uma outra palavra mais forte. Então, resumir as fontes do direito apenas à lei, jurisprudência, contratos, costumes, etc. e tal, me parece ser uma pobreza, no sentido de você reduzir demais a complexidade do direito a apenas essas fontes do direito. E penso que hoje o grande problema do direito não é um problema de escassez de normas, é um problema de abundância excessiva de normas. Então, o problema da lacuna, que é um outro problema sempre muito presente, é um problema que, a rigor, hoje, na minha forma de ver, a partir dos autores mais lidos e citados nos dias atuais, é um problema que, na verdade, não existe, né? Por outras razões que não tenho tempo agora de explorar aqui com vocês. Na aula de teoria do ordenamento jurídico a gente pode dissecar isso mais a fundo. A rigor, o problema que existe é como, diante de tantas normas, a gente pode imaginar a construção de um ordenamento jurídico com o mínimo de harmonia entre essas normas, né? Então, com base nisso, é isso que eu quero enfatizar para vocês. Então, aqui voltando para a forma de ver de Tércio e comparando com a forma de ver de Larens. Veja, como em Tércio e Larens existe esse algo em comum de línguas, né, diferentes, essa ideia de que a hermenêutica sofre com esse problema de ter duas ou três ou mais línguas interferindo nesse processo, mas aqui em Tércio a gente tem esse algo a mais, ou seja, essa ideia de que por meio da noção de tradução eu posso, a partir daqui, construir a noção de que a interpretação é, na verdade, uma paráfrase. Ou seja, dizer a mesma coisa, só que de um outro modo, né? Ou seja, o que é uma paráfrase a rigor, literalmente? É quando eu tento explicar uma coisa a uma outra pessoa, que ela sabe o que é ou que não sabe o que é, a partir de alguma coisa que ela já conhece, e tento explicar essa alguma coisa, mas sempre dizendo da minha maneira de ver. Ou seja, sempre dizendo a mesma coisa, mas de um outro jeito, de uma outra maneira, de um outro modo. Então, com isso eu quero enfatizar exatamente isso. O que seria rigor, nesse sentido, a interpretação? Algo muito próximo a uma paráfrase, ou seja, dizer o mesmo, mas de uma maneira diferente, né? Mas dizer acrescentando um algo a mais, né? Lógico que, sempre fazendo essa conexão aqui entre interpretação e argumentação jurídica, quando a gente diz isso, a gente está dizendo o seguinte, olha, também não se esqueça que a interpretação ganha e tem um vínculo muito grande com a argumentação jurídica, e que a argumentação jurídica, por sua vez, presta-se a imunizar a decisão jurídica, ou seja, imunizar a decisão que vai ser tomada para dirimir aquele conflito. Então, se o problema da interpretação é identificar o sentido da norma, de estabelecer o alcance dessa norma,
o problema da argumentação jurídica e da decisão jurídica e imunizar a decisão que foi tomada diante daquele conflito de modo a salvaguardar essa decisão contra eventuais questionamentos, contra eventuais críticas que ela possa vir a sofrer. Então, de modo como posso assim, de desarmar aquelas pessoas que estariam subordinadas àquela decisão, de sorte a que elas não venham a querer, por exemplo, recorrer daquela decisão, ou se venham a recorrer, recorram, mas sejam desmotivadas a fazê-la, né? Então, até a própria noção de recurso, veja, tá vinculada também a uma ideia de hermenêutica jurídica, só para ficar isso mais claro, que é a ideia de saturação do debate, ou seja, se eu posso recorrer é porque eu estou querendo apresentar outros argumentos, outras perspectivas hermenêuticas que até ali eu não tinha ainda lançado mão. Então, a ideia de que eu, através do recurso, eu sature o debate e chegue à ideia daquele que seria o significado da norma mais preciso para aquele caso, e que aquele significado resulte dessa saturação da discussão, ou seja, como você já disse tudo o que poderia dizer acerca do assunto, não há mais nada o que dizer acerca daquele assunto, então agora não resta outra coisa a não ser decidir, e decidir com base em tudo aquilo que já foi falado. Então, não há nada mais a ser dito, não há nada mais algo a acrescentar, tá certo? Então é esse detalhe que eu quero chamar a atenção aí para que vocês não se percam na hora de falar. Vamos então voltar ao slide para acrescentar mais alguns detalhes. Então eu colocava aí, eis então o problema, qual das concepções teria razão? Seria esse um problema insolúvel? Certo é que esta polêmica remete o estudioso de hermenêutica jurídica ao desafio kelseniano, né? É o que Kelsen chamou de desafio. É possível falar de interpretação verdadeira? Hermenêutica jurídica pode ser teorizada como um saber científico? Então, ao que eu já respondo que para Kelsen não existe interpretação verdadeira e a hermenêutica não é ou não pode ser compreendida como um saber científico. Desafio kelseniano, interpretação autêntica e doutrinária. Se interpretar juridicamente é decodificar conforme regras de uso, forçoso é admitir que há na interpretação um aspecto arbitrário, que é aquilo que eu falava minutos atrás para vocês. Uma vez que ela é voltada a pôr fim a uma sucessão de interpretações que decodificam interpretações. Ou seja, a interpretação jurídica não pode dar ensejo a uma sucessão indefinida de interpretações. Ela tem que produzir como resultado uma interpretação final. Esse aspecto, aliás, caracteriza a interpretação dogmática e, ao mesmo tempo, constitui o seu problema teórico, o problema de criar uma teoria que justifique o caráter dogmático da interpretação jurídica. É por conta desse problema que Kelsen se coloca a questão de saber se é possível uma teoria científica da interpretação jurídica que permita ao jurista falar da verdade de uma interpretação. Isso vocês encontram, senhores, lá na parte final do livro Teoria Pura do Direito, entre outros livros que eu poderia aqui mencionar, só para vocês ficarem bem atentos com relação ao que Kelsen pensa sobre hermenêutica jurídica. No último capítulo do Teoria Pura do Direito, ele vai fazer algumas afirmações bastante contundentes nesse sentido. Então, a partir da observação da obra Teoria Pura do Direito, nota-se que Kelsen não fornece a partir dela nenhuma base para a hermenêutica dogmática, ou seja, ele não sustenta, né, nem sugere que se possa falar em uma hermenêutica dogmática. Porém, ele afirma que há dois tipos de interpretação. São elas a doutrinária e a autêntica. Então, quem também faz essa distinção pela primeira vez é ele. Então, ele diz que a interpretação autêntica é aquela que é realizada por órgãos competentes, pelo órgão autorizado, por isso autêntica. O órgão autorizado por uma norma imediatamente superior a interpretar. Então, no caso, o juiz, quando eu digo que o juiz é competente, eu estou dizendo que o juiz está autorizado a interpretar a lei para aplicá-la ao caso concreto. Então, competência, nesse sentido jurídico-filosófico, é estar autorizado a, e por quem ou pelo quê? Pela norma jurídica imediatamente superior dentro do ordenamento jurídico. Então, o juiz está autorizado porque há, por exemplo, uma norma de competência prevista na Constituição Federal ou prevista no Código de Processo Civil ou Penal, enfim, o que quer que seja, autorizando ele a interpretar. Se ele vai interpretar como B, como C, como A, como D, isso já é uma outra coisa, mas que ele está autorizado a interpretar, está. Então, por isso é uma interpretação autêntica, certo? Por exemplo, é a interpretação feita pelo magistrado no exercício de suas funções. A interpretação doutrinária, por sua vez, é realizada por entes que não têm a qualidade de órgão competente. Então, professores, juristas,
que não são, né, não ocupam, ou podem ocupar, mas como enquanto professores, ainda que ocupam cargos públicos, enquanto professores eles não estão no exercício de sua função pública, né? Estão apenas no exercício de uma tarefa doutrinária. Então ali eles não realizam interpretação autêntica, realizam uma chamada interpretação doutrinária. Por exemplo, quando o doutrinador emite a sua interpretação acerca de um determinado texto de lei. Então, a rigor, para Kelsen, nesse sentido, ali pode-se falar de uma interpretação doutrinária que seria, a rigor, uma emissão de opinião abalizada, ou seja, uma opinião de alguém que tem um certo fundamento para emitir opinião sobre aquilo. Não é uma mera opinião, porque uma mera opinião seria destituída de qualquer tipo de fundamentação justificativa. Não, seria uma opinião com uma certa fundamentação. Em suma, a interpretação doutrinária não é vinculante, não obriga, né? Ao passo que a interpretação autêntica tem esse poder de obrigar. A pessoa está obrigada a ter que acatar aquela interpretação. Ou seja, na interpretação autêntica resulta uma norma dela, né? A norma específica que é declarada a partir da norma genérica. Isso é bem Kelsen. Então, na interpretação autêntica, você está dizendo que existe uma norma genérica antes da interpretação acontecer. E por meio da interpretação autêntica, resulta dali uma norma específica, que é própria, específica para aquele caso, né? E que vai ser aplicada apenas àquele caso. E que essa norma específica é declarada a partir da norma genérica por meio da interpretação autêntica. Então, toda e qualquer sentença, por exemplo, seria uma norma específica declarada a partir de uma norma genérica. Vamos imaginar uma norma prevista no Código Penal, uma norma prevista no Código Civil e assim sucessivamente. Por outro lado, a interpretação doutrinária decorre de uma sugestão, de uma recomendação feita por um determinado doutrinador. Em outras palavras, enquanto a interpretação autêntica define, estabelece limites, fronteiras, o sentido do conteúdo da norma, sendo esta definição produto de um ato de vontade, ou seja, há uma escolha, tá certo? Aquela escolha entre uma das opções possíveis, né? A interpretação doutrinária não é isso. Percebe-se a partir do exposto que, para Kelsen, é possível denunciar, de um ângulo filosófico zetético, os limites da hermenêutica, ou seja, ela tem limites, não há como transpor esses limites. Mas não é possível fundar uma teoria dogmática da interpretação. Por que não é possível? Porque caímos nesse problema que eu falava agora minutos atrás. Volta aqui para mim. Caímos nesse problema que nós falamos aqui atrás, agora, minutos atrás. Porque para ele não é possível elaborar uma teoria científica sobre hermenêutica? Porque a rigor, no fundo, vai ficar sempre como ponto final esse problema da vontade. Ou seja, voltando para a minha ideia aqui da moldura que eu falava agora minutos atrás. Eu sempre vou ter, a rigor, por meio da interpretação jurídica, como selecionar um grupo de interpretações absurdas e um grupo de interpretações admissíveis. Mas dentro do grupo de interpretações admissíveis, ali, a rigor, já não é mais um ato cognitivo, passa a ser um ato volitivo. Envolve um ato de escolha. Ora, se envolve um ato de escolha, então não tem como elaborar uma teoria científica sobre hermenêutica jurídica, porque há limites para a elaboração dessa teoria científica, quero dizer com isso o seguinte, que há um aspecto tal da hermenêutica jurídica que não me permite elaborar uma teoria científica sobre ela, que é exatamente como é que eu vou poder compreender ou tentar decodificar essa vontade do sujeito que interpreta, né? Então, o máximo que a gente pode é entender esses processos durante a interpretação para poder melhor saber como é que isso se dá. Então, aí nesse sentido, eu volto para o meu ponto de partida lá no início da aula falando de Gadamer. Então, eu vou falar de círculo hermenêutico, eu vou falar de pré-compreensão, né? Vou falar de tradição, etc. e tal, que são aspectos que interferem nessa formação do sujeito que está interpretando, para tentar melhor desvendar essa vontade do que leva o intérprete a escolher, a fazer esse ato de escolha entre as interpretações possíveis. Mas, a rigor, falar de uma resposta correta, falar de uma única interpretação possível para uma determinada norma, em Kelsen, literalmente, isso dito por ele em todas as palavras, isso é um verdadeiro absurdo sustentar que uma norma possa ter uma única interpretação. Eu estou chamando muito a atenção para isso, porque esse tema ele é altamente polêmico, altamente polêmico. Veja, se a gente fosse, só para tentar retratar esse assunto e fechar por aqui, trazer à tona esse debate nos dias de hoje, eu poderia colocar aqui para discutir esse tema, Kelsen versus Ronald Dworkin. Ronald Dworkin, no livro Levando os Direitos a Sério, que ele vai, através da figura do juiz Hércules, admitir que é sim possível, e por meio da hermenêutica, a gente chegue a, em tese,
ainda que a título ideal há uma resposta correta para o caso, ou seja, há uma única resposta. Mas veja, ainda que a título ideal, ainda que como se fosse um topos, né, uma miragem a ser alcançada, uma possibilidade hipotética a ser alcançada, ele admite, né? Ao passo que Kelsen ele nem sequer admite essa possibilidade, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o slide rapidamente, só para dar uma acrescentada aqui nos detalhes. Eu falo aqui exatamente isso. Nas palavras de Wittgenstein, sobre o que não se pode falar, deve se calar. Ou seja, já que eu não tenho como dizer nada acerca da hermenêutica jurídica do ponto de vista científico, já que não há como controlar por completo tudo aquilo que acontece no campo da hermenêutica jurídica, o melhor fazer é se calar. Mas qual é a compreensão de Miguel Reale em torno do problema da hermenêutica? Então, volta aqui para mim. Com isso, eu quero chamar a atenção que em Miguel Reale, em outros autores, vocês vão ver aí no slide, eu trago mais informações sobre as compreensões dele sobre a hermenêutica jurídica, tá certo? E fico à disposição de vocês no sua mensagem, também no Instagram, também no Facebook, para que vocês possam estar me encaminhando suas dúvidas na compreensão desses materiais. Eu volto a repetir. Primeira coisa, utilize sua mensagem para me mandar dúvidas, críticas, sugestões, elogios, perguntas, o que quer que seja. Eu tenho um Instagram e tenho um Facebook. Eu utilizo o Instagram e o Facebook como se fossem apostilas eletrônicas, então não apenas para fins de entretenimento, tá certo? Então, eu utilizo para dicas, para aulas, para questões, etc e tal. Então, eu acho bom que você tome contato com essas redes sociais como forma de extensão da sala de aula. Então, Bernardo _ Montalvão no Instagram e Bernardo Montalvão no fanpage no Facebook, beleza? E mais, eu vou estar também encaminhando, além desse material da aula de hoje para vocês, na área do aluno, vou também encaminhar um material de questões para que vocês possam exercitar e realizar essas questões em casa, tá certo? Fico por aqui, galera. Um abraço. Bernardo Montalvão.